Graça e paz, amados, eleitos do Senhor Jesus, que você seja atraído pela graça e pela glória do Senhor Jesus e do Espírito Santo. Você não foi criado apenas para consumir recursos, comer, respirar e ocupar espaço. Deus o criou para que sua vida fizesse diferença. Apesar de muitos livros de sucesso oferecerem conselhos sobre como extrair o máximo da vida, não foi para isso que Deus fez você. Você foi criado para acrescentar alguma coisa à vida neste mundo, não apenas para usufruir. Deus quer que você retribua com algo. Esse é o propósito de Deus para a sua vida, denominado ministério ou serviço. Queridos, eu sou o pastor Milton Rodrigues, pastor da comunidade Nação Ministério Pleno, uma igreja que fica aqui na cidade de São Sebastião, no Distrito Federal. Estamos também nas nossas redes sociais. É só você fazer uma visita no Facebook. Você coloca @Ministério Pleno e você vai encontrar a nossa página. Também no Instagram é só colocar _Ministério Pleno. Agora também estamos no YouTube. Coloque Ministério Pleno News. Inscreva-se no nosso canal. Ative lá o sininho para que você possa receber nossas notificações quando postarmos alguma novidade. Também você pode ter nas suas mãos o nosso aplicativo. Nossa igreja tem um aplicativo próprio. Vá lá no Play Store e coloque Ministério Pleno. E você vai ter acesso a um conteúdo maravilhoso. Temos também uma Bíblia lá na linguagem de hoje. Você poderá entrar em contato conosco, pedir orações. Também tem lá todos os nossos podcasts. Então corre lá e baixa o nosso aplicativo. Você vai ser muito abençoado. Hoje eu tenho uma palavra no nosso devocional com a temática: quem é o seu Deus? Quem é o seu Deus? Vamos fazer a leitura de um texto longo, onde Jesus deixa algumas palavras duras para os judeus. Esse texto está em João capítulo 8, versículo 31 ao 47, que diz assim, na linguagem da Nova Versão Internacional: Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade os libertará. Eles lhe responderam: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: digo-lhes a verdade. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão. Contudo, estão procurando matar-me, porque em vocês não há lugar para minha palavra. Eu lhes estou dizendo o que vi na presença do Pai, e vocês fazem o que ouviram do pai de vocês. Abraão é o nosso pai, responderam eles. Disse Jesus: se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que Abraão fez. Mas vocês estão procurando matar-me, sendo que eu lhes falei a verdade que ouvi de Deus. Abraão não agiu assim. Vocês estão fazendo as obras do pai de vocês? Protestaram eles. Nós não somos filhos ilegítimos.
O único Pai que temos é Deus. Disse-lhe Jesus: se Deus fosse o Pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas Ele me enviou, porque a minha linguagem não é clara para vocês. Porque são incapazes de ouvir o que eu digo. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. No entanto, vocês não creem em mim, porque lhes digo a verdade. Qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Se estou falando a verdade. Por que vocês não creem em mim? Aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz. Vocês não ouvem, porque não pertencem a Deus. Hoje, meus queridos, eu quero falar um pouco sobre o tema: quem é o seu Deus? As palavras ditas por Jesus no texto que lemos foram tão duras que os judeus quiseram apedrejar Jesus, como está registrado no versículo 39. É claro que Jesus nunca ensinava ou pregava para agradar os homens. João 5,41 está lá. Eu não recebo glória da parte dos homens. E nesse texto lido, Jesus disse que os judeus eram filhos e escravos do diabo. Eles se consideravam filhos de Abraão, ou seja, de Deus. Mas Jesus disse que o Deus deles era o diabo. O tempo não nos permite meditar em cada versículo desse texto. Mas eu quero destacar alguns versículos importantes sobre o tema abordado. E depois falar sobre alguns deuses. Preste bem atenção e medite nessa palavra. Versículo 31, disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Interessante que Jesus estava falando para judeus que haviam crido nele, como nós que cremos. Agora, embora crescem em Jesus, eles não eram discípulos. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, disse Jesus. Eu tenho uma aplicação. Queridos, apenas acreditar na vida, morte e ressurreição de Cristo não nos faz filhos de Deus. Temos que realmente nascer de novo, produzir frutos dignos de arrependimento. Isso é nascer de novo. Versículo 32 diz: e conhecerão a verdade os libertará. Ou seja, aqui eles ainda não estavam libertos do poder das trevas. E no versículo 33, eles lhe responderam: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Assim como hoje, os judeus tinham dificuldades para reconhecer suas friezas e deficiências espirituais. Nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Olha o que eles falaram. Amados, era o próprio Deus encarnado falando, mas eles não aceitavam. Hoje, nós também temos uma dificuldade tremenda de aceitar que somos escravos do diabo e do mundo em muitas coisas.
No versículo 34, Jesus respondeu: digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Meus amados, ampliando e simplificando aqui ainda mais ao ensinamento de Jesus, se algo está te vencendo, você é escravo dele. Esta é a frase que eu deixo para você. Se algo está te vencendo, você é escravo dele. Ou seja, isso é o seu Deus. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 19, parte B. Porque de quem um homem é vencido, do mesmo é feito escravo. Ou melhor falando, você se tornou escravo daquilo e aquilo se tornou o seu Senhor. E aí, amados, não tem como nós servirmos a dois senhores. Mateus capítulo 6, versículo 24, parte A diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou há de dedicar-se a um e desprezar o outro. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12, o texto diz: tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas não devo me tornar escravo de nada. 2 Pedro 2,19 diz: porque de quem um homem é vencido, do mesmo é feito escravo. Importante eu te falar isso. Idolatria não é apenas adorar uma imagem ou santo. Idolatria é valorizar e dar mais tempo para algo, para um ídolo, do que para Deus. Vou repetir. Idolatria é valorizar e dar mais tempo para algo, um ídolo, do que para Deus. Meus queridos, aquilo que mais toma o seu tempo e mais você tem prazer, esse é o seu Deus. Meu Deus, não se iluda. Quero falar de alguns deuses que precisamos ter muito cuidado. Por exemplo, o Deus da tecnologia, celular. Tem pessoas que, se ficar sem o celular, um dia dá abstinência. Amados, o que temos ouvido falar de reclamação de pessoas, de esposas, maridos, pais, não é brincadeira. Eu quero aqui fazer uma avaliação simples. Você quer mesmo saber se você está servindo esse Deus? O celular? Pergunte para sua esposa, para seu marido. Pergunte para alguém próximo de você. Agora, a Netflix. Os cristãos que sempre criticaram e condenaram as novelas da Globo estão mergulhando num lixo pior: pornografia, sensualidade, sexo, homossexualismo, lesbianismo e muito mais. É o que encontramos aí. Olha o que diz Romanos capítulo 1, versículo 32. Embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aquelas que as praticam. Por que eu assisto séries, novelas que contêm todo esse lixo? Será que eu também estou consentindo, aprovando, mas também aprovam aqueles que as praticam? Não é assim que diz o texto? Também nós temos os jogos eletrônicos. Irmãos,
Queridos, as igrejas estão cheias de pessoas que estão extremamente viciados nisso. Eu pensava que era só crianças e jovens, mas não, são adultos também. Reclamações de muitas esposas. Existem muitas reclamações. Temos também o Deus dos jogos. Os deuses dos jogos têm escravizados homens e mulheres, fazendo passar noites e noites inteiras escravizados. Uma vergonha, não é verdade? Jovens, pais e mães de família passando a madrugada em jogos e redes sociais. Um belo exemplo para os filhos, não é verdade? Agora, o triste disso é, para orar, ler a Bíblia, fazer a obra de Deus, sem tempo. Com sono, cansado, preguiça, para servir o Deus dos jogos, muita disposição e tempo. Uma vergonha. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 23. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Com todo carinho e respeito, eu quero te falar. No que está edificando sua vida, sua família? Ficar servindo o Deus dos jogos, das redes sociais, da tecnologia? Quem é o seu Deus? Temos também o Deus do esporte. Tem gente que sabe tudo sobre esporte, tudo sobre futebol, nome de jogadores, resultados de jogos, mas não sabe nada da Bíblia. Não perde uma partida de futebol, um evento esportivo, mas não consegue ficar meia hora orando ou lendo a Bíblia, ou até mesmo no culto da palavra. Dá sono, é chato, não é verdade? Quem é o seu Deus? Temos também o Deus do entretenimento. Isto é incrível. Quantas vezes Papai do Céu nos abençoa com um rancho, com uma chácara, com um carro para passear com a família, e a gente transforma isso num Deus. Salmo de número 22, versículo 1, diz: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Queridos, o maior prazer do salmista era cultuar a Deus com os irmãos. Estar na presença de Deus, no templo. Mas hoje, infelizmente, muitos cristãos têm mais prazer nos passeios, nas diversões, aniversários, festas, pescarias, do que estar cultuando a Deus. Mau exemplo, não é verdade? Família que, por exemplo, foi passar o dia no rancho e o filho cobra os pais no final da tarde. Mas nós não íamos para a igreja. Que vergonha! O Deus do entretenimento é mais prazeroso. Eu tenho uma frase para você de Leonard Raven. O entretenimento é o substituto diabólico da verdadeira alegria. Pergunto a você, quem é o seu Deus? Temos também o Deus do trabalho. Cristãos que muitas das vezes oram
fazem votos, choram para Deus abrir uma porta de emprego. Quando Deus abre, ele deixa de congregar, deixa de servir o reino para servir o Deus do trabalho. Quantas pessoas têm dois, três trabalhos? Não precisa disso. Pessoas aposentadas que poderiam estar curtindo mais a família, servindo mais o reino, mas estão escravizados pelo Deus do trabalho. Irmãos, não deixe o diabo te cegar. Pense, não vamos levar nada desta vida. Medite. Tem uma frase: só temos uma vida e ela logo passará. Somente o que for feito por Cristo permanecerá. Eu te pergunto, quem é o seu Deus? Também temos o Deus do dinheiro e bens materiais. Isso também é incrível. Deus nos abençoa com bens e nós fazemos deles deuses. Quantas pessoas estão dentro das igrejas, congregando, mas sendo escravizada pelo Deus do dinheiro e bens? O carro, a casa que Deus o abençoou, passou a ser o seu Deus. Eu tenho um pensamento. Preste atenção. Os homens perdem a saúde para juntar dinheiro. Depois, perdem o dinheiro para recuperar a saúde. E por pensarem ansiosamente no futuro, esquecem do presente, de forma que acabam por não viver nem no presente, nem no futuro. E vivem como se nunca fossem morrer. E morrem como se nunca tivessem vivido. Tem um texto em 1 Timóteo, capítulo 6, do versículo 7 até o versículo 10, que diz: porque nada trouxemos para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos insensatos e nocivos, que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e atormentaram a si mesmos com muitas dores. Terminando o nosso devocional, eu quero te falar. Muitos de nós estamos como os judeus, servindo outros deuses sem saber. E o pior, muitos de nós também não aceitamos a palavra de Deus. Rejeitamos, como os judeus. Tentamos convencer Jesus, o próprio Deus encarnado, que estamos servindo a Ele. Realizamos os desejos de quem servimos. Está lá no versículo 44. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. 1 Reis, capítulo 18, versículo 21 diz: Elias se colocou diante do povo e disse: até quando ficarão oscilando de um lado para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-nos. Mas se Baal é Deus, então sigam Baal. O povo, contudo, ficou em silêncio. Amados, hoje precisamos decidir
quem realmente é o nosso Deus? Quem realmente vamos servir? Ou estamos servindo? Tem uma ministração para o seu coração. Tiago capítulo 4, do versículo 4 ao 5 e do 8 ao 10. Presta atenção. Adúlteros, não percebem que a amizade com o mundo os torna inimigos de Deus? Repito, se desejam ser amigos do mundo, tornam-se inimigos de Deus. O que vocês acham que as Escrituras querem dizer quando afirmam que o Espírito colocado por Deus em nós tem ciúmes? Continua o texto. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Lavem as mãos, pecadores, purifiquem o coração, vocês que têm a mente dividida. Que haja lágrimas, lamentação e profundo pesar. Que haja choro em vez de riso e tristeza em vez de alegria. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. O Espírito Santo nos trouxe aqui porque Ele nos ama. O Espírito Santo nos trouxe, nos entregou esta palavra porque Ele nos ama. Talvez sem que você percebesse, você estava servindo outros deuses. Mas o Deus verdadeiro, o Deus de amor, o Deus de misericórdia, quer te libertar. Saia do teu lugar, dobre os seus joelhos, arrependa-se, vá até o altar, confesse o seu pecado e produza frutos de arrependimento. Que o Pai te abençoe, que o Espírito Santo te dê paz, que você seja cheio da sua presença, que o Cordeiro Santo esteja no teu coração, que você seja homem de Deus, mulher de Deus, que você, amado, receba essa palavra no seu coração, que você receba esta mensagem, que a água viva, brote no teu coração. Medite, pense, seja casa do Pai de amor. Que a presença dele seja contigo. Arrependa-se, volte, queira voltar, volte. Deus está nos chamando para uma aliança com Ele, porque em seus olhos tem fogo. Ele vê todas as coisas. O Deus do secreto, Ele conhece o nosso segredo. Ele sabe quem nós somos. Ele quer nos honrar. Ele quer nos abençoar. Ele quer exalar o seu bom perfume em nossas vidas. Arrependa-se em nome de Jesus. Até o próximo devocional. Deus te abençoe.
água viva que sacia o meu ser. E eu encontrei a fonte em ti, fonte de vida que transborda em mim. Jesus, tu és a água viva que sacia o meu ser. E eu encontrei a fonte em ti, a fonte de vida que transborda em mim. Oh Jesus, tu és a água viva que sacia o meu ser. Eu encontrei a fonte em ti, as fontes de vida que transborda em mim. Oh Jesus, tu és a água viva que sacia o meu ser. Oh Jesus, tu és a água viva que sacia o meu ser. Oh Jesus, oh Jesus, tu és a água viva que sacia o meu ser. A saciar. Jesus, tu és a água viva que sacia o meu ser. E no último dia da festa dos tabernáculos, Jesus se pôs de pé e clamou: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. E aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. E são fontes que jorram para a eternidade. Oh, Jesus, tu és a água viva que sacia o meu ser. Eu quero jorrar fontes de água viva em meu interior. Eu creio em ti, Jesus, tu
de alegria.